Sejam bem-vindos a mais um MPC em Foco. No programa de hoje vamos falar sobre a PEC 329 que tramita no Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição de autoria da AMPICOM, Associação Nacional dos Ministérios Públicos de Contas, prevê uma mudança significativa na composição dos tribunais de contas de todo o país. Para falar sobre o assunto, convidamos o procurador Pedro Barbosa Neto, titular da 2ª Procuradoria de Contas do MPC de Alagoas e vice-presidente da AMPICOM. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro, mais uma vez ao nosso programa. Doutor Pedro, explica para a gente que mudança significativa é essa que a PEC 329 está propondo. Então, a PEC, ela trata de uma série de situações, né? Mas o seu ponto principal é a alteração da composição dos tribunais de contas. E qual seria o objetivo nessa alteração? É transformar o Tribunal de Contas numa corte composta integralmente por membros oriundos de carreiras técnicas, tá? Então hoje, qual é a previsão constitucional? Hoje nós temos a previsão de 4 cadeiras oriundas do Parlamento, né? Na verdade de indicação do Parlamento, não necessariamente composta por deputados ou senadores, conforme o caso, né? Mas de indicação do Poder Legislativo, e 3 cadeiras oriundas de indicação do Poder Executivo. Dentre essas 3, uma é de livre escolha, uma oriunda da classe dos auditores, que são integrantes que, para adentrar a corte, prestam concurso público, representam uma carreira técnica, e mais uma do Ministério Público de Contas, que também, assim como os auditores, o seu acesso ao cargo se dá mediante concurso público, igualmente uma carreira técnica. Então, a tendência, e é o que nós estamos pensando e propondo com essa proposta constitucional, é que o Tribunal de Contas seja composto integralmente por membros oriundos de carreira técnica, tá? E como ficaria essa composição? Essa composição dos 4 oriundos da Assembleia, nós iríamos propor a mudança por 4 oriundos da classe dos auditores substitutos de conselheiro, né? E utilizando como simetria o Poder Judiciário, tá? Porque os auditores substitutos de conselheiros são verdadeiros magistrados de contas, então adentram ao cargo por concurso público e por promoção podem ascender ao cargo de conselheiro, que está delineado na Constituição como um cargo de estatura de um desembargador do Tribunal de Justiça, né, que é um membro judiciário de 2º grau, tá? E o auditor, ele teria um status de um juiz de 3ª instância, tá? Então, nós faríamos essa compatibilidade e teríamos aí uma maioria técnica e oriunda dessa promoção. Uma vaga continuaria com o Ministério Público de Contas. Uma outra vaga, que essa é uma outra novidade, seria destinada aos servidores dos tribunais de contas, aos auditores de controle externo, né? Também é uma carreira que o seu acesso se dá mediante concurso público, né? Uma carreira de origem técnica, de essência técnica. E a última vaga seria preenchida pelos conselhos alternadamente pelos conselhos profissionais de contabilidade, de administração, ou pela ordem dos advogados, né, que são matérias, são profissões, atividades pertinentes com o exercício do controle externo a cargo do Tribunal de Contas. O senhor falou que os auditores, compondo aí o Tribunal de Contas, o Pleno do Tribunal de Contas, seria uma comparação a um juiz de 3ª instância. Se essa PEC for aprovada, eles vão responder ao Conselho Nacional de Justiça conforme os magistrados também? Então, André, esse é um outro ponto da PEC, acho que é importante
ponto também a ser tratado, esclarecido, é que, além dessa questão da composição, que nós tratamos agora há pouco, a proposta ela visa submeter os membros dos tribunais de contas à fiscalização, ao controle externo do CNJ. E por que entendemos dessa forma? Nós entendemos que é necessário a realização, como toda a instituição republicana e como decorrência, né, da necessidade de controle de qualquer instituição, e é corolário do princípio da legalidade e a decorrência da essência da natureza do nosso Estado republicano. O CNJ, por já ser um órgão preparado para o controle externo da magistratura e sendo o Tribunal de Contas, pela própria Constituição, equiparado em garantias, impedimentos, vedações, direitos no caso do TCU, ministros do STJ, no caso dos TCS, nos estados, aos desembargadores dos tribunais de justiça, nós entendemos que o regime jurídico da magistratura e dos tribunais de contas, previsto, né, por aplicação simétrica em decorrência da própria Constituição, permite esse encaixe, esse controle via CNJ e não via um outro órgão, né, que seria uma proposta da Associação dos próprios Tribunais de Contas, da TRICON, né, que merece nosso respeito, mas não a nossa concordância, né, que o controle seria exercido pelo Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, ou seja, a criação de mais um órgão com todo o aparato, com toda a necessidade de dispêndio de recursos públicos para controlar os tribunais de contas e compostos por, na sua grande maioria, os próprios membros dos tribunais. Então, nós entendemos que seria faz do mesmo, né? E que o controle pelo CNJ ele seria mais efetivo, mais eficiente e adequado do ponto de vista constitucional. Mas hoje os conselheiros, eles são submetidos a algum órgão? É justamente nesse ponto que entra o debate, né, que não há essa submissão, né, e é por conta da necessidade de haver esse controle externo de qualquer instituição, né, a magistratura é submetida ao CNJ, ao Ministério Público, ao CNMP, né, isso é decorrência da República, e os tribunais de contas não. E fica evidenciada também, isso do ponto de vista geral, a falência das corregedorias locais, né? As corregedorias locais elas costumam não funcionar pela proximidade entre seus membros, né? São colegas fiscalizando colegas, então é importante a existência de um órgão distante, independente, imparcial, que possa controlar administrativa e funcionalmente as atividades dos membros dos tribunais de contas. Como está, doutor Pedro, a tramitação dessa PEC no Congresso? Então, essa PEC hoje, ela se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, tá? Conta com um relatório favorável do deputado Alessandro Molon, mas esse relatório ainda não foi votado pela comissão, tá? A comissão, as discussões, foram estabelecidos debates, discussões, audiências públicas, inclusive com a participação do presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e também da Associação da Entidade de Classe dos Tribunais de Contas, a TRICON, além da OAB, enfim, outras entidades de classe. Mas essa votação ela foi suspensa, as discussões não... A Casa ainda não entrou num consenso pela aprovação desse relatório, né? E a Comissão de Constituição e Justiça ela é um primeiro passo
e ela tem a finalidade, né, de verificar a compatibilidade dessa proposta com o texto constitucional. Com a aprovação dessa PEC 329, a imagem do Tribunal de Contas ela pode melhorar perante a sociedade? Eu acredito muito nisso, Andressa, principalmente verificando aí o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público e pelo Judiciário nessa Operação Lava Jato, né, que mostra uma independência, né, dos agentes públicos frente aos seus jurisdicionados, né, e jurisdicionados do mais alto escalão da República, né, isso tudo fruto, né, de um acesso independente e via concurso público, e essa é a realidade que nós queremos transportar aos tribunais de contas, que é uma corte importante no combate à corrupção também, né, no controle da despesa pública. Enfim, eu acredito que o tribunal irá crescer e se aproximar cada vez mais da sociedade, com uma composição mais técnica, independente, imparcial e distante do jurisdicionado. Hoje, como bem o senhor falou, atualmente os tribunais de contas, eles têm, dos 7 membros, 4 são oriundos da Assembleia Legislativa, né, indicados pela Assembleia, e dos 7, apenas 2 são técnicos. Isso. O senhor acredita, de uma forma geral, que essa influência política nos tribunais de contas interfere ou pode interferir no julgamento dos processos que tramitam nas cortes? Sim, Andressa, eu acredito que há uma proximidade propiciada pelo próprio modelo, né? Na medida em que os indicados ao assento da Corte de Contas são oriundos da classe política, do parlamento, do livre escolha do executivo, e na maioria das vezes nós temos esses próprios atores como jurisdicionados do próprio tribunal. Então há uma proximidade muito grande que facilita a cooptação, né, entre julgador e controlado e jurisdicionado, e que é justamente o que essa PEC ela visa coibir, eliminar e tentar minimizar, na verdade, toda essa proximidade, a fim de que o Tribunal de Contas exerça o seu papel constitucional com dignidade, com eficiência, independência e imparcialidade. Tivemos um caso recente dessa relação, né, política, dessa influência política no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, não é Verdade. isso? O caso do Rio de Janeiro é um caso emblemático, né, do Tribunal de Contas, onde dos 7 conselheiros, 6 foram afastados, né, por envolvimento em corrupção, em recebimento de propinas por parte dos jurisdicionados para aprovar a regularidade de determinados contratos, né, o prosseguimento de determinadas licitações. Então esse é um caso que demonstra muito bem e de forma exemplar o que os tribunais de contas se tornaram, né, com esse modelo que propicia essa troca de favor, essa proximidade entre jurisdicionado e controlador, julgador. Doutor Pedro, além da mudança na composição do Pleno, a PEC 329 ela também propõe a autonomia financeira dos Ministérios Públicos de Contas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso, a PEC também, né, como nós tratamos no início, ela trata igualmente da autonomia administrativa, financeira, orçamentária do Ministério Público de Contas, que é de grande valia para a atuação independente dos procuradores, né? Atualmente o Ministério Público de Contas ele tem uma conformação constitucional prevista no artigo 130, né? E que, embora não expressamente lhe dedique autonomia administrativa, financeira, orçamentária, também não retira, né? Mas o que nós queremos agora é dar um passo além, né? Entender que o Constituinte
originário, ele falou menos do que ele queria falar e do que deveria, porque não existe Ministério Público sem independência funcional, sem autonomia administrativa, sem autonomia financeira. Por quê? Porque isso importa em você ter a possibilidade de dimensionar o tamanho do seu próprio órgão, de você eleger prioridades para a atuação do seu próprio órgão. E são atuações que são decorrência, né, na verdade, imposições, né, de um mistério, de um escopo constitucional, né, previsto pela Carta Maior. Então, se não podemos fugir a esse escopo, né, a esse desiderato, temos que ter as armas e os meios necessários para o desempenho desse mistério. E a autonomia viria ao encontro disso tudo. Vamos torcer então, doutor Pedro, para que o Congresso aí dê andamento a essa PEC, né, que seja aprovada o quanto antes, para que possa haver aí as modificações necessárias, tanto no Tribunal de Contas, quanto essa melhoria na administração financeira, na autonomia financeira dos Ministérios Públicos de Contas. É de extrema valia, Andressa, e nós confiamos, né, que o Congresso Nacional desempenhará seu papel da melhor forma. Estamos trazendo aqui uma proposta, longe de pretender trazer uma verdade absoluta, mas é a nossa verdade, é a verdade que nós acreditamos e agora está a cargo do Congresso Nacional e que seja feita aí um trabalho o melhor possível no âmbito do Congresso para que essa proposta seja aprovada. E talvez até, doutor Pedro, uma necessidade da própria sociedade, né, da própria população, de ver aí os tribunais de contas mais técnicos. Com certeza, eu acredito que esse é o clamor, né, das ruas e o Tribunal de Contas não pode ficar fora disso. Obrigada, doutor Pedro, mais uma vez pela sua presença. O MPC em Foco está ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais através do Facebook, Twitter, Instagram ou pelo nosso site www.mpc.al.gov.br. Até a próxima semana.